Nós teremos agora a palestra magna com o tema Global Tailings Management Institute. Essa é uma atualização sobre o status do Instituto recém-lançado, que supervisionará a implementação e a conformidade com o padrão global da indústria em gestão de resíduos, o GISTM. Para moderar, eu convido o diretor global de geotecnia da Vale, Geraldo Paes, e teremos a nossa ilustre painelista, Emma Gagan, diretor de Dados e Pesquisa e supervisora da Administração de Materiais, Gerenciamento de Rejeitos e Projetos de Dados do ICMM. Por gentileza. Geraldo, a palavra está com você. Bom dia a todos. Vamos lá para a segunda apresentação aqui do dia. Primeiro, agradecer ao IBRAM, né, pela oportunidade, pela organização. Acho que a gente vem discutindo no IBRAM, né, esse tipo de evento, todo ano a gente faz. Pela quantidade de pessoas atendendo esse ano, a gente está vendo que cada vez mais a gente está conseguindo alcançar um público maior, um interesse maior da sociedade. Então, agradecer ao Júlio, a Aline pela organização, os colegas do grupo de barragens. Comentar também que aqui a ideia está um pouquinho... Vamos tentar ser um pouquinho mais informal aqui na apresentação, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho do porquê que a Emma veio aqui. Quando a gente estava discutindo esse tema, né, do GTMI dentro do grupo, a gente estava discutindo qual seria o melhor formato, né? Se seria uma empresa, convidar alguém, e a gente entendeu que seria melhor o próprio CMM, se tivesse oportunidade, vir aqui e falar para o público, né? A gente sabe que tem um grande interesse no Brasil hoje sobre o Instituto, né? O Instituto vem evoluindo, desde o início desse ano tomou uma velocidade muito grande, e há um grande interesse do público geral para entender como que ele funciona, quais são os membros, qual que é o escopo, quais são os limites, como fazer para fazer parte do Instituto. Então, a gente entendeu que melhor do que algum das empresas ou alguém falar, seria o próprio CMM, que é um dos cofundadores do Instituto. Por que a Emma? A Emma, ela está... só para poder falar para vocês o nome certo dela, porque eu aprendi também, é Emma Gagan. Ok. O ICMM ele tem uma forma de trabalhar, tem uma governança, e normalmente quem conduzia todo o assunto de tailings dentro do ICMM era o Aidan, e está tendo uma transição agora entre o Aidan e a Emma. A Emma está assumindo essa área, ela também cuida da parte de outros projetos, dados, pesquisas, fechamento de mina, então, assim, faz muita conexão com a parte de tailings. Do jeito que a gente estruturou aqui, só para vocês saberem um pouco, a Emma vai apresentar, tem alguns slides, acho que ficou bem didático e cobre bem, acho que várias dúvidas. Quando ela concluir, eu faço aqui um pequeno fechamento, eu trago alguns pontos de uma visão da Vale, um pouco da empresa, né, da indústria, o que a gente está discutindo, e depois a gente abre para perguntas e respostas. Então, aí o pessoal já sabe aí como é que manda as perguntas, né, o QR Code. Então, essa é a dinâmica. A ideia é passar aqui uma hora, tentar ter uma discussão mais leve sobre o tema. É um tema, de novo, que interessa a todo mundo. Talvez a gente não tenha todas as respostas nesse momento, a Emma vai falar um pouco, está se estruturando ainda o GTMI, mas a ideia justamente é manter esse público aqui o máximo possível informado, tá bom? Então, com isso, eu convido a Emma para o palco. Thank you, Geraldo, and thank you to Ibram, Julio, Aline, for the invitation. It is a great privilege to be in Brazil to talk about the Global Tailings Management Institute, and I felt... De gestão global. Perdi o áudio. Estou recebendo minha própria voz de vó. E se você puder usar o QR Code, as perguntas em inglês e português, e Geraldo vai saber que eles chegam até mim e gostaríamos de interagir com você sobre qualquer coisa. Obrigado. Então, eu vou começar com quem nós somos, qual é a nossa estratégia. A gente está fazendo isso por 5 anos.
Depois a gente vai falar sobre como funciona o gerenciamento, né, o manejo de rejeitos nos últimos 10 anos. Temos a revisão do global de manejo de rejeitos, o ICMM, depois a gente vai falar do GTMI e o que isso significa para as empresas agora. Eu espero que isso nos dê tempo para perguntas também. E quem é o ICMM? A gente reúne 1/3 da indústria para fazer ações de liderança. Membros representados na tela, 24 principais empresas, muitos estão aqui nessa sala, e eles cobrem 650 ativos em mais de 50 países. Temos também associações nacionais, a IBRAM é uma, que compartilham a nossa visão sobre minerais produzidos de forma responsável. É impossível dizer, eu quero ser membro de ICMS, tem exigências rigorosas, expectativas de desempenho dos membros. É assim que nós direcionamos na escala, que os membros se comprometem aos princípios de mineração no site em 10 áreas diferentes, se você quiser ver, e tem que ser aplicados no nível do site, processo de autoavaliação, garantia de avaliação, que garante um ciclo também. E isso é como nós melhoramos o desempenho em todo o globo. Você pode entrar em qualquer uma das expectativas ou os princípios online, são 10, e eles entram em mais detalhe. Aqueles relacionados à rejeição no princípio número 6, onde nós temos a natureza, princípios de gestão de rejeito, muito alto nível, para projetar, monitorar e descomissionar em boas práticas para reduzir o risco de falhas corruptas. Algumas observações são que Riverine e Lacustrine, a disposição como último em um recurso pode colocar em córregos, e isso tem que implementar o GISTM. Mas quando há uma questão crítica da indústria, os membros querem uma posição de liderança, muito mais detalhe, algo como um princípio. Podemos fazer uma declaração e eu quero falar sobre daqui a pouco. Nós existimos enquanto organização para apoiar os membros nos princípios. Eles podem parecer fáceis com palavras simples, mas operacionar no solo tem um grande esforço em todos os níveis da cadeia de organização. Nós estamos com capacidade nas empresas, compartilhamento de um membro com o outro, ajudar um ao outro e desenvolvimento de governo. O nosso desenvolvimento, tudo da natureza e segurança através do rejeito, e isso está, então, publicamente acessível para a membresia. We've just embarked on another 5-year strategy to support our members improve performance in the areas where we've made bold commitments, and our tailings work fits very nicely under this Agora performance funciona improvement muito pillar bem of our next 5 years. nos Alongside our próximos work 5 on anos, decarb, junto com o nosso safety, social performance and segurança, nature, it's one of the desempenho e priority areas for natureza our members é uma das áreas for de us to support members and prioridade for members to support each para other and apoiar as continue pessoas e improvement os membros going apoiar forward. uns aos Not outros just daí para tailings frente, management, não however, you'll see somente it's gestão also de rejeito, tailings mas é innovation também and rejeito, tailings inovação de reduction, rejeito e with the olhando bigger picture produção of tailings com um elimination. quadro maior de eliminação de Alongside our rejeito. performance support work, we do Junto have com work o nosso on trabalho, standards temos development. trabalho Many de of you will have seen desenvolvimento the de padrões. proliferation Muitos of viram a standards in proliferação de international, padrões reporting em space in the last few years. espaço We're nos seeking to últimos, consolidate internacional and nos streamline últimos those anos. with our Queremos partners, considerar World Gold isso com os Council, Mining parceiros, Association Conselho of Canada, Internacional, and the Associação Copper Mark, to Canadense see if we de can Mineração e denoise, Coppermark, the ver, standard space podemos and tirar have o a single ruído da consolidated mining fase standard de to ter support people único focus their padrão efforts on de delivering mineração against the para standards rather than just reporting contra out os against them. padrões, em So vez that de work runs in simplesmente fazer parallel to our reportagem performance contra isso, support corre em work. paralelo ao And then the desempenho. third E piece of our o puzzle terceiro is the dialogue, passo do engagement, quebra-cabeça é o advocacy diálogo, work that we do. engajamento And I e lead o some of trabalho that que work on fazemos com data. isso. Eu deixo o I also trabalho lead some of sobre the work on dados, material eu lidero stewardship, também which is parte sobre policy, pollution gestão de policy, matrizes, engagement work. So, I trabalho sit across de the performance política advocacy. e But ICMS, happy to speak to any of the mas eu posso pillars of our conversar com work if you're interested in what sobre we're doing o going ECOR, se forward. vocês estiverem interessados no que estamos Tailings, fazendo. however, has been part of our journey since Rejeito foi almost the parte da beginning. nossa I'm only going to show caminhada the last desde o 10 years on this começo. Vou mostrar os timeline últimos here, but 10 ICM anos has been aqui, around since mas a 2001. ICMM já It's always existe been a desde priority issue for 2001 our e sempre members. foi uma questão prioridade para In os nossos membros. 2016, Em the Council of 2016, CEOs, o the 24 Conselho member de company CEOs, CEOs os represent our council, 24 committed membros
do Conselho articular os compromissos sobre gestão de rejeitos de uma forma mais clara, com muito mais de detalhe, através de uma declaração. Isso inclui tudo de governança, mudança de gestão de mudança, e esses são, eu tenho que ter certeza que são além dos princípios de mineração que eu mostrei anteriormente. E, em paralelo, 2 anos depois, o Conselho, mas não somente o Conselho, todos os membros do Conselho concordam, não podemos só fazer as coisas bem, mas como sempre fizemos, nós temos que ter uma meta para, de forma a eliminar rejeito daí para frente. As metas em 2018, nos últimos 10 ou 15 anos, de olhar formas de olhar diferentemente, podemos reimaginar como a indústria pensa sobre rejeito, e eu acho que isso é muito importante manter em mente, porque a gestão mas eu acho que não podemos ter a oportunidade de repensar a coisa, eliminação de rejeito e abordagens novas, pensando fora da caixa. Muito trabalho está começando em 2019, foi a nossa caminhada antes todo. Conhece Brumadinho, aconteceu em janeiro, mas depois ICMM criou um novo compromisso em maio, a revisão da visão, processo independente. Como que nós desenvolvemos um padrão global, fez consulta, levando depois ao GISTM. Todo mundo aqui conhece isso aqui, mas esse tipo catalisou o foco do nosso trabalho nos últimos 2 anos. Como que nós apoiamos membros para implementar as exigências no GISTM? Parte disso e informar sempre nossos membros para apresentar o padrão, o cronograma para a categoria de extremo, e 5 anos depois, esse agosto, algumas das empresas em Vale especialmente foram muito além disso, informaram todas as instalações em 2023 e atualizando isso regularmente, mas em toda a indústria, até agosto desse ano, todos os meses vão informar todas as informações. Eu espero que vocês tenham um resumo onde estamos de forma coletiva e contra esse compromisso do ICMM. Mas em termos práticos, para ajudar as pessoas, trabalhamos com os práticos na solo para orientação, protocolos que apoiem a implementação dos princípios do padrão. O guia foi escrito por práticos das empresas membro e consultores envolvidos no processo e cobre tudo, desde de projeto, pré-projeto, até fechamento e governança e princípios de engenharia. O alto nível de orientação como tem que ser aplicável globalmente, mas põe o padrão para quem cada um no seu contexto. Você está começando ou descobre que você recebeu uma situação curiosa de governança, esse é o lugar de começar como uma orientação para atingir o nível global de prática. Pode ser, e o pessoal busca isso além e ao mesmo tempo apoia nossos membros para aderir a esses exigentes do GSTM, e foi um trabalho muito crítico e acessível a todo mundo. O que eu não queria esquecer, o exemplo é que, no fundo, enquanto estamos dedicados a ajudar as pessoas a implementar GSTM e atendimento, a inovação não parou. Em 2022, liberamos um roteiro, roadmap, que como de fato passar de um bom conceito de 10 a 15 anos, eliminando ou repensando o rejeito de uma das principais coisas, uma das quais as barreiras que temos que vencer. Isso é um trabalho muito interessante. Algumas das coisas que eu escutei nas discussões que tivemos no último dia e meio, podemos pensar de forma diferente. Não é somente uma pilha a seco ou barragem. Podemos fazer separação com mais precisão e fazer exploração de forma diferente. É o tipo da coisa que vamos olhando no roadmap. Quais são, repensar completamente o jeito que gerenciamos e fazemos a mineração
e onde pensar como de reprocessar e achar valor no nosso rejeito, onde nós focamos o nosso interesse. Em paralelo a isso, o Programa de Nações Unidas de Meio Ambiente, eu vou chamar de UNIP, e os princípios de investimento, eu vou chamar de GRI, que muito envolvidos no desenvolvimento do padrão, catalisando os processos. Em 2019 e 2020, estabeleceu um painel independente para examinar ter um corpo ou um lar para o padrão. E ter esse painel independente foi uma das recomendações do revisão em 2020. Eles deram um tempo para as pessoas a conhecer, pensar, antes de pensar em como nós teríamos um padrão, um lugar fixo. Esse é o processo com um painel independente. 2 anos depois, fizeram a recomendação, não estão disponível. Tudo que eu vou compartilhar sobre GSTM essas recomendações. Vocês vão ver como isso funciona nos próximos anos. 2 anos depois, o painel recomendou, foi produzido, e agora eu tenho um Instituto de Gestão de Rejeitos para ser o lar, o home de 2 anos depois, janeiro desse ano, lançamos o Instituto Global. Eu digo nós porque o NFPI cofundaram essa iniciativa. Foi um processo comprido, muito stakeholders, muito trabalhoso para todo mundo continuar juntos, para a gente ter um instituto que envolva todos os stakeholders, vai ser crítico, ter futuro a longo prazo. Estou muito satisfeito que lançou em janeiro e estamos mergulhados para saber que é autossustentável. É isso que eu quero discutir daqui para frente, e depois a gente pode abrir para perguntas. Entre ICMM, UNIP e GRI, na realidade estabeleceu domiciliado, incorporado na África do Sul, e todos os parceiros fundadores acharam que GTMI esteja presente no Sul Global, então foi registrado na África do Sul, mas tem uma diretoria com representantes globais, não é limitado só à fronteira da África do Sul, mas tem o lar ali. Independente de nós, como os cofundadores, governado por uma diretoria maior. Isso nos permitiu nos remover e o Instituto se torne autossustentável sem os parceiros, sem que os fundadores estejam envolvidos no cotidiano. E estamos muito empolgados com isso. As defesas do Instituto para promover a tomada de GSTM, muito focado na sua missão, e o quadro maior para cuidar o mesmo goal que todos nós aqui nessa sala temos. Foi muito projetado para ser muito específico, implementando isso para a segurança de rejeitos, para não perder o foco com o passar do tempo. O Instituto foi fundado com essa base. A função mensal vai ser gerir uma garantia em voz do GSTM, não somente uma garantia, mas no momento temos protocolos de conformidade autoavaliados, mas ter um processo crível onde auditores independentes certificados que GTMI vai garantir para estabelecer o padrão da credibilidade, alguns relatórios dizendo que estão em atendimento, e isso é a função central. Vai levantar a consciência, a adoção de GSTM no resto do mundo, empresas, consultorias, esse tipo de coisas, mas a menção primária para garantir credibilidade em volta do padrão. E eu também mencionei antes que haverá uma estrutura para que as empresas se tornem signatárias e participem do GTMI. Isso não, essa taxa vai ser cobrada não para inibir as pessoas, mas para que no longo prazo a gente possa resolver melhor as coisas. E como eu mencionei, eu esperava poder te dar uma atualização e dizer que a gente pode anunciar a finalização, mas a gente ainda tem alguns detalhes para resolver. A gente
Tem alguns candidatos de partes interessadas, de comunidades afetadas, povos indígenas. É algo muito importante, foi muito importante para a gente como fundadores, e uma recomendação clara de que esse instituto tem todas as partes interessadas sendo representadas na mesa. E está levando mais tempo do que a gente queria, mas eu acho que o resultado vai ser muito bom. Após o conselho ser estabelecido, a gente vai passar para frente, vamos nomear CEOs, e assim que a gente tiver a gente vai estabelecer o comitê técnico também. E o comitê técnico vai ver os elementos de manejo de rejeitos, e assim como a estratégia, né, direção estratégica, os protocolos de conformidade, coisas desse tipo. Então essas duas coisas são posições estratégicas. Mas ainda estamos em progresso, estamos trabalhando, estamos quase lá. E o comitê técnico vai ser nomeado. Nós vamos te fornecer as atualizações em breve. E se você quiser ser membro do comitê técnico, a gente encoraja todo mundo a se candidatar. Em Brasil, a gente tem candidatos já. É muito importante para a gente que a gente tenha uma representatividade global. Então, eu encorajo todos a se candidatarem. Se for necessário, tem um cargo de CTO também, que vai ser disponível, que a gente vai precisar de candidatos também. Para se tornar um signatário, ele vai ter um processo formal, e isso está lá no website, mas é um compromisso público de estar de acordo com o padrão e também de acompanhar todos os processos. Isso é importante porque é impossível estar de acordo com... Bom, como que a gente vai dar, né, a confiança a todo mundo de que a gente está fazendo tudo dessa maneira correta? Foi como tudo começou, é por isso que a gente está aqui. Isso é um processo e a publicação dos resultados será feita para que o público possa escrutinizá-los. O GTMI também, todos os cofundadores acreditam firmemente que a licença social melhora as relações com todas as partes interessadas, acionistas, proprietários e assim por diante, comunidades. Se você não é um operador de rejeitos, mas ainda quer apoiar o GTMI, isso aqui também é muito legal. Você pode registrar o seu interesse como signatário, e são entidades que estão interessadas em melhorar a performance, e são elementos auxiliares. A gente dá boas-vindas a qualquer um para participar, mesmo que você não lide com rejeitos diretamente, mas a gente gostaria que todos engajassem nesse processo. O Brasil está liderando, né, o caminho no que diz respeito a barragens, a rejeito. A gente precisa de mais brasileiros participando em todos os níveis. É isso, e eu espero que eu tenha dado elementos suficientes, mas só gostaria de lembrar a vocês que isso aí é parte do nosso trabalho, é um trabalho conjunto, e junto com o PRI e a UNEP a gente fundou esse GTMI, e a gente apoia as melhorias constantes, a redução de resíduos, e a GTMI em si existe para certificar de que as instalações de armazenamento de rejeitos estão sendo gerenciadas de forma responsável em todo o seu ciclo de vida, com o objetivo de atingir zero dano para as pessoas e para o meio ambiente. E a gente já está recrutando o conselho, o diretor, né, e o CEO. Espero que a gente possa anunciar isso em breve. Eu acho que é isso. Mais 20 minutos? Mais 10 minutos? Let's wait for a few minutes so she can use her headset. In the meantime, I just wanted to recognize the Da effort. Austrália, só para esse evento aqui de 2 dias. Então, assim, para mostrar um pouco do esforço e do reconhecimento, né, que o ICM tem em relação às ações, iniciativas que a gente está fazendo no Brasil.
está um pouco ainda jet lag, né? Está com um pouco de jet lag ainda, mas eu falei para ela, viagem curta assim para fuso horário que nem esse, é melhor ela nem dormir direito, porque a hora que acostumar já está na hora de voltar e bagunça tudo. Então, melhor não se acostumar. Ela voa já hoje à noite, já de volta. Mas, assim, só para reconhecer, obrigado, Emma, pela apresentação. Eu acho que esclarece muitos pontos do que a gente vinha conversando, tanto internamente no IBRAM quanto com outras empresas. Eu acho que traz, pelo menos, assim, um pouco de informação, além do que a gente tem visto aí pela publicidade, né, na mídia. Eu anotei aqui alguns pontos aqui, só para algumas reflexões, enquanto a gente estava preparando esse material, discutindo tanto internamente e com outras pessoas, algumas reflexões e comentários do meu lado, do lado da Vale, o que eu ando vendo. Primeiro, que o GTMI, como a gente viu aqui, ele é um passo fundamental nesse processo de ter uma gestão de rejeito mais robusta, mais confiável e mais transparente. É isso que, basicamente, que a gente viu aqui com a apresentação que ela trouxe, né? Na Vale, o que a gente tem feito, né? Então, a Vale, desde o início, como membro do ICMM, desde o início das discussões, logo depois do GISTM, veio a discussão sobre a gente ter um instituto, né, junto com os outros cofundadores do GISTM, de como é que a gente poderia materializar. Começou uma discussão muito difícil, falando, se você tem o GISTM é um padrão, é voluntário, né, para quem não é ICMM, mas ele é autodeclarado, né? Como que você... Acho que eram duas questões que se colocaram, né? Como é que a gente traz mais credibilidade do que as empresas se autodeclararem? Acho que esse era um ponto. E o segundo é como que a gente garante que o GISTM, o padrão e tudo que deriva dele, vai se sustentar ao longo do tempo, né? Porque houve um esforço muito grande no início, né, dos cofundadores para desenvolver o GISTM, mas a gente sabe que qualquer tipo de padrão, ele precisa ser aprimorado ao longo do tempo. E como é que isso ia acontecer? Os cofundadores iam sentar de novo, iam fazer uma consulta pública, quer dizer, para quem acompanhou um pouco a criação do GISTM, viu que ele foi um processo muito robusto. Então, toda vez que você fosse aprimorar, fazer um novo desenvolvimento, ia ser muito difícil fazer isso. Então, a ideia do Instituto, eu acho que ela é muito feliz, porque ela garante que vai se ter essa continuidade, vai ter um instituto agora que zela tanto pelo padrão quanto pela aplicação dele globalmente. Então, eu acho que esse aí é um ponto importante. A Vale apoiou desde o começo, sempre apoiou incondicionalmente. É claro que existe um processo aí de estruturação, de formalização, vocês viram o que ela mostrou, tem um conselho, tem um comitê executivo, mas eu acho que esse ano a gente avançou bastante. Terceiro ponto, o Brasil, né? Então, assim, falando da Vale, mas o Brasil, né? Como é que o Brasil está? O que a gente tem visto, assim, o Brasil, até a gente conversou bastante, vocês viram ontem a apresentação do Paniagua e do Roberto ontem aqui, até por uma questão de legislação, avanço na legislação, nesses últimos 6 anos e meio, o Brasil avançou bastante. Então, as empresas que estão operando no Brasil, ao aplicar a legislação, a gente conseguiu, por conseguinte, a gente conseguiu avançar bastante nas práticas e na governança. Então, naturalmente, as empresas que estão operando no Brasil já estão bem posicionadas para implementarem o GISTM. Isso, pelo menos, a gente viu na Vale, a gente viu em outras empresas, tanto no IBRAM, a gente tem visto todos nas nossas conversas aqui. Então, isso acho que o Brasil está bem posicionado, né? Tem ainda um trabalho para ser feito, tem ainda, claro que isso a gente fala, né, que isso aqui é uma jornada, mas o Brasil está bem posicionado e a gente precisa reconhecer. Quarto ponto aqui, aqui um reforço aqui no que a Emma trouxe em relação ao GTMI ter mais diferente do ICMM, né, que tem os membros do ICMM, mas o GTMI é aberto. Então, as empresas podem se tornar signatárias, podem fazer parte, e eu vejo um grande valor nisso daqui. Para as empresas, né, porque têm acesso, vão estar com maior credibilidade, vai estar com uma certificação, mas não é só isso, acho que a certificação, a auditoria é uma parte do GTMI, mas eu acho que você faz parte de uma comunidade com uma discussão mais elevada, mais sofisticada. Mas, assim, aí um depoimento até do que eu vivo aqui. Na minha função, eu tenho um lado técnico e tenho um lado um pouco institucional, por várias questões. Então, assim, eu converso muito com investidores, seguradoras, comunidade, governo, e o que eu tenho visto, assim, nesses últimos anos, assim, é uma atenção muito maior desses stakeholders sobre o GTMI e sobre o GISTM. Então, invariavelmente, quando a gente tem reuniões com investidores ou com agências de avaliação de risco, né, de investimento, metade das perguntas está ligada ao GISTM, né?
como que a Vale está vendo o desenvolvimento do GTM, como é que a Vale está na aplicação, quais são as dificuldades, quando que a gente vai estar aderente. Metade das perguntas, invariavelmente, é sobre o GTM. Então, tem, sim, um apelo muito grande. Eu falei, seguradoras, com certeza. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais, à medida que o GTM e o GTMI forem se estruturando mais, a gente vai ver cada vez mais isso sendo um instrumento de contrato, eventualmente. Governos, agências têm cada vez mais usado, né, o GTM para poder fazer as suas avaliações, complementando o que elas fazem, acho que isso é importante. Clientes, eu tenho conversado com clientes, que têm clientes agora já para fazer contrato de venda, já estão questionando isso, falando, olha, eu vou comprar de você aqui, mas você precisa me apresentar como é que é a sua gestão. Aí você explica a sua gestão, ele fala, mas você está aderente ao GTM, como é que vocês estão em relação a isso? Então, esse é o ponto do apelo que eu faço para as empresas ainda que estão se estruturando, mas que não são ainda formalmente signatárias, que se preparem, porque esse tipo de discussão vai vir e vocês vão ver que isso aí vai ganhar cada vez mais força. Então, acho que eu falei de todos esses stakeholders, mas tem as comunidades, né? Eu acho que à medida que a gente vai tendo mais discussão, as comunidades vão cada vez mais se organizar melhor, vão se sofisticar mais e vão fazer também esse questionamento. Então, importante que as empresas também estejam preparadas para isso. Quinto ponto aqui é a parte de... A gente viu aqui, está estruturado, está rodando, mas assim, a gente sabe que nem tudo são flores, é um sistema novo, é um instituto novo, é um padrão que tem 5 anos, a gente sabe, vai ter, né, auditorias que vão ser acreditadas, então a gente sabe que vai haver ainda necessidade de ajuste, discussões. O que a gente tem conversado muito dentro do ICMM para tentar organizar isso é que o Instituto sempre esteja aberto ao diálogo. Então, assim, vai ser necessário ajuste, vão ser necessárias discussões. Então, é importante, por isso a questão da importância da gente ter um board multidisciplinar, com uma visão ampla, para que a gente possa estar aberto ao diálogo. Ajustes de um lado e de outro vão acontecer, e isso aí vai caminhar junto. Uma das coisas que a gente estava conversando, e dos exemplos que eu gosto, estava comentando com a Emma, o Obama fala muito isso, né, que você ter uma evolução, né, não é uma curva reta, né, você ter uma evolução não significa que é reta, você sabe que você tem altos e baixos no processo, mas a trajetória é ascendente. Acho que é um pouco de como eu vejo o GTM e o GTMI. Então, eu acho que é reconhecer que a gente vai ter, sim, alguns pontos que vão ter que ser discutidos, desde que tenha abertura para o diálogo de todos os lados, a gente vai ter sucesso. Por fim, aqui, de novo, né, fazer um reforço aqui para todos se engajarem. Como a gente falou aqui, tem empresas, mas tem também outras entidades que podem também ser signatárias ou suportar o GTMI. Eu acho que à medida que a gente for estruturando mais, o GTMI for se estruturando, acho que as informações vão chegar mais, vai ficar mais claro algumas coisas, né? O board está sendo formado, o comitê executivo. A gente já vê aí que no LinkedIn já começa a ter muita publicação, eu acho que é importante as pessoas engajarem. Para quem não sabe, tem um newsletter lá, se você entrar no site tem um newsletter, bota lá seu e-mail e você começa a receber atualizações. Eu tenho certeza que o IBRAM, né, a gente vai estar cada vez mais discutindo esse assunto, trazendo para os membros do IBRAM a evolução. Eu acho que esses eram os pontos aqui principais que eu queria refletir com vocês, e aí a gente tem bastante tempo ainda para pergunta e resposta, então acho que a gente podia ir para pergunta e respostas aqui, tá bom? Obrigado. Vou falar em português. Eu estou lendo aqui porque tem muita pergunta aqui. Estou tentando selecionar as que faz mais sentido aqui. While Geraldo is reading the questions, I thought of another thing that I might mention. Enquanto o Geraldo está escolhendo, a gente não quer que a taxa seja proibitiva. Ela será formalizada pelo Conselho, claro.
e o make painel some suggestions and recommendations. conselheiro. But small companies, Mas big companies, pequenas empresas, grandes empresas, haverá uma diferenciação, não é um tamanho para todo mundo, né? Não será a mesma taxa para todo mundo, vai depender muito. A gente não quer que ela seja proibitiva. A gente deseja que seja apenas um filtro. A gente quer que todos sejam signatários, que muitas empresas sejam signatárias. Então, eu ainda encorajo vocês, mesmo que você seja uma operação pequena, a se candidatarem. Uma pergunta aqui que veio Here's a question. perguntando como que pode fazer para poder fazer parte do GTMI ou se engajar mais com o GTMI. Ou, a gente estende, né? A NM, mas qualquer órgão, seja de governo ou ONG, quais são os direcionamentos que o ICMM e o GTMI têm para essas entidades? That's a great question. When the GTMI becomes fully functional, the board will have Canal 100%, haverá um processo para comunicação e diálogo. Isso é algo que é fundamental para a incorporação e também para a formação do painel consultor. E o Geraldo está falando do diálogo também. Tudo isso é feito com a representatividade diversa, né? Mas o board também será bem proativo e o GTMI vai engajar com os reguladores para certificar que ele seja incorporado nas regulações. Haverá reuniões, seja país por país, mas a divulgação vai depender do board. No entanto, a gente vai fazer essa comunicação de modo eficiente e a tempo hábil para que a gente consiga engajar da forma mais eficiente. Podem ficar tranquilos que a tomada de decisões está sendo feita e nós vamos incorporar esse fluxo no Instituto. E uma vez que o board for formalizado, a gente vai fazer um memorando de incorporação, que ele será bem detalhado sobre o que a gente vai fazer, o que não vai fazer, né, as cartas de intenção, os objetivos e assim por diante. Essa informação será esclarecida no futuro breve. No entanto, a gente dá as boas-vindas, né? A gente vê com bons olhos o engajamento proativo de qualquer um, mesmo que não seja imediato, mas também você deve estar pronto para que a gente entre em contato com você também. Porque eu estava demorando tanto aqui, porque as perguntas estavam da sessão anterior aqui. Agora eu localizei aqui. Vamos passar mais aqui. Vou pedir para a organização me ajudar aqui, porque está tudo junto aqui, viu? Eu queria começar as perguntas só de hoje, só da agora dessa sessão. Não é, não. Estou vendo aqui tem muita pergunta de mancha de ruptura. Agora sim. Obrigado. Problema da tecnologia aqui, do operador aqui. Devo ter apertado algum botão aqui nesse iPad. Pergunta aqui, ó, como o GTMI e o GSTM pretende avaliar as disposições de rejeitos em pilhas e cavas, não em barragens? Ótima pergunta também. No momento, então, se você considerar essas instalações, da mesma forma com o GSTM, a gente tem membros do ICMM que não preenchem todos os 77 requisitos do padrão para disposição, mas eles vão escolher aqueles que são relevantes para certificar que eles estão de acordo. Algumas coisas não são aplicáveis na operação deles. Então, se você considerar que eu encorajo vocês a, mesmo assim, se candidatar a GSTM, mesmo que não haja uma classificação de consequência no final, se desejado. Common questions amongst the operators. Processo de assurance, acreditação de auditores e disclosure.
They just said, could you repeat, please? Disclosure from the auditors. The way that it has been A forma que public disclosure is not as detailed from my understanding, but it's a higher level disclosure in terms of conformity. Available on the GTMI website, the detailed recommendations against the 77 recomendações requirements are between the detalhes contra as auditor and exigências fica entre o auditor e a empresa. Isso respondeu a pergunta? Ok. Como tem sido a experiência do ICMM no engajamento de fornecedores e demais players na cadeia de mineração, como supporters? O que é esperado destes no GTMI? TMI. Tivemos um bom engajamento no processo, normalmente no desenvolvimento do padrão, mas nas consultas, através do painel independente, já houve um engajamento em todos os níveis da cadeia, os stakeholders, até onde eu entenda. É por isso que o processo foi lento e demorado. Mas daí para frente, eu acho que não temos limitação de quem pode ser um supporter, um apoiador, e queremos fazer depois fornecedores, qualquer pessoa que compartilhe nossa visão para zero danos ao meio ambiente para participarem. Alguns exemplos de como poderia ser ter uma mesa redonda na sua região, comunicação, buscando pessoas sobre GSTM, esse tipo de coisa. Nós propomos, eu não propondo ser a única, como é que vai ser isso? A ideia de que GTSM esteja independente, tenha vida própria, depois que o board vai ser diferente do que eu estou falando. São exemplos das coisas como parceiros, fundadores, pensamos de como os apoiadores podem, e não é limitado quem seja você um fornecedor, a distinção entre um apoiador e um signatário é se você é um operador para ser um signatário ou não um operador. Não tem nenhuma restrição se você é um apoiador, um supporter, e você pode ter crescimento, conhecimento, se você tem condições, por favor, se envolva. Tem muita demanda de pergunta por time, né? Mas essa aqui, ela, de certa forma, ela toca nesse assunto. Quando será divulgada a lista de empresas certificadoras do padrão GSTM credenciadas pelo GTMI? TMI, when will they be announced? Excelente pergunta. Eu não tenho certeza que se tem uma previsão. É uma das primeiras coisas que o board vai ter que fazer, estabelecer um referencial de certificação. São referências baseadas em outras organizações, fizeram esquemas parecidos. Não estamos começando do zero, mas isso é primeira, segunda coisa que o board tem que fazer, estabelecer certificação. As exigências de certificação, fornecer o referencial pelo qual as pessoas podem se credenciar. Eu não sei quando, mas uma das primeiras, segundas coisas que o board vai fazer, vai entregar. Se eu pensar no timeline onde estamos, CEO depois, comissão técnica, chamada de signatários vai ser talvez no começo do ano que vem, e ao mesmo tempo, pelo processo de credenciamento, já vai estar bem encaminhado. Se você quer ser credenciado, ou fique ligado até o final desse ano, começo do ano que vem, como é que esse processo vai andar. É o que eu acho. Esse ponto que ela comenta é até útil para as empresas que, inclusive, estão no ciclo de orçamento, né? Pensando como que vai ser ano que vem, eu coloco no meu orçamento, não coloco no orçamento. A gente, pelo menos, incluiu no orçamento de 2026 a provisão de fazer, sim, a auditoria. Dependendo de como for o cronograma, você pode, de repente, passar para uma parte para 27, mas, de qualquer maneira, a gente está planejando que aconteça em 2026 ainda esse processo. Falando pelo nosso lado aqui. Uma outra pergunta. O GTMI vai ter autonomia
para fazer ajustes e alterações, atualizações no GISTM? This is a common question. Thanks for asking. Pergunta Geraldo, comum, muito because obrigado we, pela as a pergunta. Nós, como fundadores, que a GTMI seja independente, que dá credibilidade do padrão, processo de garantia e desde o começo. Porém, nós colocamos que esteja no memorando de incorporação. Se o Instituto quer mudar o padrão, os parceiros não têm que ser envolvidos no processo. Vimos como foi difícil no começo ter alinhamento no padrão em primeiro lugar. A última coisa que queremos que o Instituto leve o padrão numa direção que não era pretendido, baseado na visão, a entrada de 2029 e 2020. Os parceiros vão ter que estar envolvidos se tiver mudança, mas queremos que o Instituto seja independente com todas as suas atividades. Mesmo que faça essa gestão, senão você fica tendo que novamente entrar num ciclo de toda uma mobilização muito grande, como foi feito no início. Uma outra aqui, Emma, do ponto de vista cultural, o GISTM apresenta requisitos ambientais, sociais, técnicos, e nesse contexto, como que você entende que deveriam ser compostos os ITRBs? Great question about this. Excelente pergunta com padrão, mas eu gosto dessa pergunta. Eu sou fechamento pelo treinamento. Eu acho que ITRBs tem que ter um pouco perspectiva maior, só os engenheiros. Eu gosto desse debate nos últimos anos, mas é o que a sua instalação precisa. Você é o melhor. Você tem a melhor posição, saber que composição no painel. Não vamos dizer para todo mundo, uma diversidade mini ITRB, nada disso. Confiamos no operador e o executivo para saber que os membros refletem as necessidades e o risco daquela instalação. Mas, pessoalmente, eu quero diversidade em termos de pessoas com competências sociais, o ambiental, o fechamento, para ter representação de ITRBs. Quando a gente pensa em GTMI, não é tirar do engenheiro de EOR, nem como nós já fazemos parte do processo, é garantir que as exigências do padrão para fazer isso acontecer. Isso não vai mudar. Muito obrigado pela pergunta sobre ITRBs e encorajar a diversidade, mas ter certeza que a composição reflete os riscos no seu site. Se eu puder só fazer um complemento, assim, não tem muito a ver com o GISTM, mas tem uma discussão antiga, a gente participa às vezes de congressos e conversas, e até acho que isso agora diminuiu um pouco, talvez vocês possam até falar se vocês enxergam isso, mas às vezes eu vejo muito debate ainda falando o que é mais importante, se é a parte técnica ou é a governança. Na verdade, são as duas, né? Uma não vive sem a outra, você tem que ter as duas coisas. Então, é um debate que nem devia existir, né? Técnica e a governança, elas se complementam. Então, quando a gente fala, por exemplo, refletindo para essa questão do ITRB, é isso, né? Você tem que ter a parte técnica dentro de um ITRB, é claro que você tem que ter, mas você tem que também ter os membros do ITRB entendendo governança, senão uma coisa não funciona sem a outra. Deixa eu ver aqui. Como será possível... Mais uma pergunta, Emma. Como será possível assegurar uma compatibilização dos procedimentos existentes para atender às legislações locais e os requisitos do padrão do GISTM? É um tema que o GTMI vai se debruçar bastante quando eles começarem os trabalhos, imagino. Obrigado. GTMI não quer mudar o padrão, não mudar regulamentos, mas para assegurar que a consciência de ambos, esse diálogo aberto discutido antes, vai haver uma ação proativa para que os reguladores, onde que o GSTM pode ser incluído na legislação, mas aceitando o feedback, onde pode ter oportunidades, coisas que precisam para atender para que ter comunicação, diálogo aberto. Queremos encorajar a participação das agências reguladoras. Tenho certeza que o GTMI vai fazer essa busca proativa como parte do trabalho no começo também, mas não tentar ser regulador ou ser um legislador. Tem muito a ver com o padrão, mas a garantir que há uma compreensão mútua entre todas as partes que têm que entender a respeito. Isso, seus stakeholders, e se envolve a indústria também.
como a gente ainda tem tempinho ainda, eu vou fugir um pouco do tema aqui do GSTM e do GTMI, que de certa forma está ligado no GSTM, mas é uma pergunta muito específica, né? Na questão do fechamento e pós-fechamento, você tem algum exemplo, até pela sua experiência, tem algum exemplo de caso de sucesso para estruturas de rejeito? We have seen across E não, todos os membros do ICMI, onde fechamento seguro, pela definição, foi atingido, e TRB garantindo que não tem risco para as pessoas ou meio ambiente. Quando eu penso em fechamento, eu penso muito mais em só ter assinatura de ITRB. Eu penso pós a vida, a transformação, pós-mina, e uma coisa que o site é uma coisa completamente diferente. No Brasil, temos excelente exemplo. Algum do trabalho sendo feito no Brasil, com descaracterização, elimina completamente a propriedade de uma estrutura de rejeito. Essa pegada recebe uma nova vida, uma nova chance para o uso do solo completamente diferente. Não vemos muitos exemplos onde o uso do solo, o novo futuro, a nova vida aconteceu, mas estamos vendo alguns exemplos muito encorajadores. Até a maioria das pessoas com quem vejo um fechamento seguro, GSTM, como primeiro passo rumo a uso e as possibilidades maravilhosas que fechamento podem trazer para um TCF. Também já tem outra pergunta aqui que acho que tem um bom segue para essa última. Como o ICMM enxerga a mineração circular, especificamente o reprocessamento do rejeito no futuro da mineração global? Tem muito trabalho de circularidade, que tem uns casos, estudos de casos muito bons, alguns dos membros aqui do Brasil, sobre reutilização de não só rejeito, mas muito envolve rejeito. Eu acho que isso é uma questão emergente que nenhum de nós, não só a ICMS, que nenhum de nós podemos ignorar, porque estão aumentando cada vez os depósitos nos últimos anos, muito mais ricos, novos depósitos que podemos encontrar. Isso vai ser o futuro de mineração. Então, vemos isso como uma área muito grande, mas não que tenha necessariamente desafios tecnológicos que precisam de apoio, algo que nós já vemos, muita inovação acontecendo, muita liderança dos nossos membros e que estão bem encaminhados para inventando circularidade. Não é uma coisa que é um tópico de prioridade para nós, quanto que nós queremos criar um ambiente facilitador, conforme eu disse, transpor as barreiras que existem para ver isso acontecer em escala. Algumas são barreiras regulatórias, alguns são tecnológicos, como já dito. Sim, eu quero apoiar os membros para vencer essas barreiras, para fazer o que eu acho que todos nós sabemos que conseguimos fazer quando vem a circularidade e reprocessamento, onde há uma oportunidade para valorização, recuperação de metais de rejeito. Vimos algumas iniciativas, acho que Vale lidera algumas na reutilização de materiais para briquete, semente, essas coisas. Isso, algumas coisas de pensar em valorização, não podemos nos limitar a pensar que é ambiental, é como o mundo pensa sobre circularidade, sobre metais, como nós podemos criar valor do nosso rejeito. Isso é talvez o que eu disse sobre circularidade. Eu posso falar mais, não só mais de circularidade, também do outro lado da coisa, estamos evitando a geração de resíduo. Podemos falar mais com vocês no intervalo. Queria encorajá-los a olhar as ferramentas de circularidade, tão excelentes ideias para a nossa indústria. Let me add, there's an initiative in ICMM, there's a work group that... redução de geração de rejeito. Então, ela é abrangente, né? É como a Emma comentou, você trabalha nas duas pontas, né? Reduzindo a geração, mas trabalhando também já no que foi gerado, como é que você consegue reduzir o que já existe e reprocessar de alguma forma. Então, é uma iniciativa bacana que tem dentro do CMM. Não é um assunto, né, que você resolve rapidamente, é um assunto de longo prazo, mas que, pelo menos para o rejeito que a gente está gerando agora, a gente já poderia ter alguma solução, né? Tem um lado econômico, mas cada vez mais, quando a gente amplia essa equação para o lado social e ambiental, faz cada vez mais sentido. Então,
Acho que é uma discussão importante. Mudando um pouco aqui o foco, essa pergunta aqui, vamos ver como é que você vai conseguir responder aqui. Na sua opinião, como que o GTMI pode ajudar essas empresas a serem mais capazes de ajudar numa situação de crise que envolva a continuidade do negócio? Acho que faz parte até do próprio princípio do GSTM, dos requisitos do GSTM, mas acho que você pode só colocar um pouco mais da sua visão nesses requisitos do GSTM. The requirements of the standard or the... Exigências como é que... Nós passamos um processo extenso no começo em resposta a Brumadinho, o desenvolvimento do padrão. Acho que tudo que está articulado nas exigências é o que nós consideramos a melhor prática internacional e prevenção. Eu queria encorajar as pessoas a olhar a guia de prática de gestão de rejeitos e algumas das articulações ali nos processos que estão, a governança estabelecida, a prontidão, que eu vi no painel ontem falando sobre como nós fazemos o treinamento com as comunidades, como nós garantimos que eles estão engajados nesse tipo de processo que não se torna só rotina. Eu queria encorajar as pessoas a olhar a guia para pensar, operacionalizar os princípios que já estão no GSTM. Até onde eu vejo são robustos, são o que nós temos que usar. Nós podemos ter uma conversa no intervalo se quiser. Tem áreas que vocês acham que tem que ser melhorados se você está interessado nisso. Em relação àqueles pontos ali em que a legislação brasileira avançou muito, né, e quando a gente conversa com os nossos peers, né, internacionalmente, a gente vê que isso é uma área que a legislação avançou muito e a gente está bem preparado para essas discussões, para essas conversas, né? Como nós falamos, você tem uma legislação hoje bem robusta em relação a isso, as empresas estão cada vez se preparando mais, mas pode ser sempre aprimorado e pode ser cada vez mais discutido. Então, eu acho que esse é um tema aqui que a própria legislação brasileira, a regulação e as normas têm ajudado cada vez mais as empresas aqui nesse ponto, apesar de ter ainda evolução a ser feita, como a gente conversou ontem, que a gente viu no painel aqui sobre esse tema. Mais uma pergunta aqui, Emma. Como o GTMI está inserido nas discussões com a MAC, TSM, World Gold Council, Copper Mark e ICMM sobre a convergência dos padrões globais? Obrigado pelos esforços de consolidação. Para aqueles que não conhecem, estamos tentando alinhar os painéis de ICMM com o MAC-TMS e Copamark. Existem muitos capítulos de desempenho no rascunho. Eu espero que todos já viram a consulta do ano passado. No capítulo de gestão de rejeitos, tem referência a GSTM e o MAC-TSM, mas existe uma observação nesse capítulo para ser atualizado quando o GTMI ficar plenamente atualizado, funcional. É o que eu posso compartilhar com o que o GTMI, MAC e GSTM, tudo tem a ver com o padrão consolidado aí para frente. Saber como podemos articular quando tudo ficar funcional e o lar do padrão aqui, se vocês entenderam. Aqui mais uma pergunta, são todas muito boas perguntas aqui. Última pergunta aqui, eu acho que ela fecha bem aqui a nossa conversa. Qual o panorama mundial de signatários do GSTM? Quais os países que têm mais mineradoras declarando como aderente ao padrão? Excelente pergunta. Não sei a distribuição por países no nível dos países de quem se comprometeu ao padrão, mas no final desse ano vão fazer um relatório de andamento e informação por cada país. Eu espero poder ter mais informação neste momento. Não antecipamos que vai haver qualquer tipo de
foco numa parte do mundo, numa parte do mundo. E então eu aceito participação em todos os países e tive um TSF naquele país. É assim que nós estamos pensando no momento, ao invés de olhar os países que têm mais ou menos. É um compromisso nível corporativo, todos ativos em todos os países. É assim que a gente encoraja, especialmente com estrutura em volta de empresas pequenas e grandes, muitos TSFs e poucos TSFs. Queremos que seja global. Sim. Bom, pessoal, a gente chegou aqui, tentei cobrir todas as perguntas, ou pelo menos as que estavam mais ligadas aqui ao tema. Agradeço novamente a EMA por ter se disponibilizado, vir para cá, participar, falar um pouco da perspectiva e da visão do ICMM em relação ao GTMI. Acho que essa conexão é importante, a gente ter cada vez mais a visão do que está acontecendo. E acho que agora a gente encerra, né, Marcelo?